Fato rápido, um livro publicado em 2006 por Llewellyn Breeds-Dini, espero que eu tenha falado esse nome corretamente, dizia que mulheres falam em média 20 mil palavras por dia, em comparação com meras 7 mil pronunciadas pelos homens. Porém, esse comentário gerou muita discussão, muita desconfiança, e vários pesquisadores do mundo inteiro fizeram uma avaliação e descobriram que, na verdade, essa diferença é mínima. E quando há diferença entre homens e mulheres, geralmente é o homem que fala mais. Olha só que coisa, hein? A fala é o tema de hoje. Não é só aquela que sai de seus lábios, mas aquilo que você escreve, como você se expressa. Saber a hora certa e como falar é mais importante que ser eloquente, ou um ás da comunicação. Veja o vídeo ou escute o podcast para conhecer uma técnica que vai salvar sua vida em reuniões, conversas e demais lugares públicos. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou psicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Eu sei que eu não sou exatamente um ás da comunicação. Quando me empolgo com a fala, eu geralmente gaguejo, atropelo algumas palavras, erro até concordância, e deve ter vários vídeos aí onde eu comento isso. Mas tem algumas técnicas interessantes que a gente vai aprendendo, principalmente na psicologia, que vão te ajudar bastante a melhorar a sua habilidade de comunicação. Você não precisa falar um português impecável ou conhecer todo o dicionário para poder ser um bom palestrante, um bom comunicador. Você não precisa falar de forma rebuscada, decorar todo o dicionário, falar palavra por palavra com perfeição para poder comunicar uma ideia ou poder se sair bem em um evento, uma situação social onde exija uma comunicação de qualidade. Para isso, existem técnicas que ajudam principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade em agir de improviso ou simplesmente chegar e lançar uma ideia. A técnica que eu quero focar hoje aqui é uma técnica de falar com pausas. Pausas intencionais, muitas vezes constrangedoras. Por mais que errado que pareça, é uma técnica muito interessante e tem efeitos psicológicos bem interessantes naquelas pessoas que vão te ouvir. Evitar agir por impulso é extremamente importante. Isso se aplica principalmente na hora de conversar. Ao contrário do que reza a lenda, nem sempre uma resposta rápida é a melhor saída. Pelo contrário, pausas muitas vezes preparam o terreno para você melhorar as suas respostas. Principalmente quando você é confrontado. Sempre que você precisar tocar um assunto difícil, falar algo complicado, responder uma pergunta complicada, dê uma pausa. Sim, faça isso. Mesmo que você não seja exatamente um comunicador, um palestrante, ou um executivo numa reunião importante. Sim, sempre faça pausa. Faça uma pequena pausa, respire, pense, fale. Pausas intencionais são técnicas válidas e muito utilizadas por coaches, palestrantes e até religiosos. Evitar agir por impulso te traz várias vantagens. Vamos começar pelas vantagens de fazer pausas calculadas e estratégicas na sua fala. Primeira vantagem, o silêncio ajuda a atrair atenção até você. Sim, falar muito rápido, como eu falo na maioria das vezes, atropelando as palavras, lançando simplesmente as ideias, tira a atenção da plateia ou faz com que a pessoa entre em outro estado. Na gíria seria botar todo mundo para dormir. Se você for falar direto como uma metralhadora, não rola. Quando você pausa, você causa a sensação de que vai vir uma informação muito importante. E de fato, pode vir mesmo. Então a pessoa ela percebe essa mudança no seu discurso e a atenção dela se volta para você. Essa pequena pausa vai atrair a atenção das pessoas. É uma pausa estratégica, calculada. Você vai ver isso em palestras ou quando alguém tentar te vender alguma coisa. Já viu o anúncio no YouTube que o cara vai tomar um copinho d'água? Eu já vou te explicar essa técnica do copinho d'água e só depois responde a pergunta? Tudo isso foi calculado. Outra vantagem é que ele garante tempo para pensar no que vai falar. Mesmo que você já saiba a resposta e tenha segurança no tema, fazer uma pausa calculada ajuda você a elaborar melhor seus pensamentos e passar de forma mais clara aquilo que você quer dizer. Você vê muito isso, por exemplo, em comediantes, apesar de não ser exatamente o melhor exemplo para quem vai levar isso para a vida profissional. Mas comediantes costumam fazer pausas. Eles pensam em como vão contar a próxima piada para que acertem o time daquela plateia. Isso também acontece em palestras. Muitas vezes, na passagem de um slide para o outro, o palestrante ele simplesmente faz uma pequena interrupção, anda de um lado para o outro, se reposiciona, bota uma animação e ganha tempo e consegue elaborar melhor a fala dele de acordo com a plateia com que ele está lidando. Outra vantagem também é que cria uma certa expectativa.
Quando você coloca uma pausa na sua fala, você lança expectativas. Você vê isso, por exemplo, em exibições da Apple, quando o Steve Jobs estava vivo, não vi as mais recentes, em discursos de político, em anúncios de uma notícia muito séria. Você vê isso em jornalistas. Às vezes param, respiram, criam um clima. Faz parecer ser mais sério do que talvez seja realmente. Ajuda também a separar tópicos, ou seja, quando você pular de um assunto para o outro. Ajuda a dividir bem o tema, principalmente se você for um professor e estiver fixando a matéria. A controlar o ritmo de sua fala. Às vezes a sua cadência não está legal, às vezes você tem um hábito de falar muito rápido ou muito devagar. Então as pequenas pausas ajudam você a falar com mais precisão, ao escolher as palavras corretas e dar um ritmo melhor à sua fala. Claro que fazer pausas pode soar estranho para algumas pessoas, as pessoas podem estranhar se você fizer muitas pausas. Para isso, existem estratégias que você pode adotar para disfarçar suas pausas, para ficar socialmente mais aceito. Por exemplo, tomar uma água ou um café. Isso ajuda a entrar dentro do tema, ajuda a responder uma pergunta difícil. Observe que muitos coaches fazem isso. Muitas vezes, quando se tornam inseguros, não sabem como responder, eles pegam uma garrafa d'água, bebem, fazem toda uma performance para engolir aquela água e te respondem. Isso também eu já vi em comercial aqui do YouTube, já vi coach fazendo isso, coach famoso. Isso é porque provavelmente ele está pensando na resposta, ou a resposta é difícil, ou ele não sabe como dar aquela resposta, apesar de saber a informação. Então é isso, pessoal. Agora, eu falei muito da fala, mas fazer pausas para poder não agir por impulso, para dar uma fala calculada, inclusive para não distribuir ódio, porque a maioria das pessoas que distribui ódio são pessoas que realmente não dominam o tema e falam do jeito que querem falar. Aplique também nas redes sociais, na sua comunicação escrita do dia a dia. Que tal, em vez de responder rápido aquele tópico, aquela mensagem que lhe causou mal-estar, deixar de lado por um tempo, pensar bem, se divertir um pouco, jogar um joguinho. A tecnologia já nos acelera demais. Desacelere um pouco e responda com calma e dê um tapa sem mão naquela ofensa que você sofreu. Você pode ser extremamente educado e muito mais efetivo do que distribuir ódio ou raiva numa resposta rápida e rasteira, ok? Muito obrigado por sua companhia até aqui, deixem sua opinião no fim do vídeo. Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.